Hoje, embarcaremos em uma viagem através do tempo para explorar a semana mais significativa para os cristãos em todo o mundo, a Semana Santa. Marcada por eventos cruciais na vida de Jesus Cristo, essa semana é um ponto central na fé cristã, repleta de profundidade espiritual e significados ocultos. Conheceremos nos detalhes todos os acontecimentos, desde o seu início no Domingo de Ramos, passando por todos os dias da semana, até a quinta-feira da última ceia. Para entender plenamente a importância da Semana Santa, é essencial mergulharmos nos primórdios do ministério de Jesus e nos conflitos que ele enfrentou com as autoridades religiosas da época. Os ensinamentos de Jesus desafiavam as tradições e hierarquias religiosas da época. Ao invés de se ater às interpretações literais da lei judaica, Jesus explicava o cerne espiritual da mensagem divina, enfatizando o amor, a compaixão e a misericórdia. Suas parábolas, profundas em sua simplicidade, lançavam luz sobre as injustiças sociais, convidando seus ouvintes a uma transformação interior e a uma prática genuína da fé. Além disso, os milagres realizados por Jesus confrontavam diretamente as concepções tradicionais sobre a autoridade espiritual. Ele curava os doentes, expulsava demônios e até mesmo ressuscitava os mortos, demonstrando assim um poder divino que transcendia as limitações humanas. Esses feitos extraordinários eram fonte de admiração e espanto para muitos, mas para as autoridades religiosas representavam uma ameaça à sua própria autoridade e existência. Nos dias que antecederam a decretação da morte de Jesus, uma série de eventos tumultuados marcaram sua jornada terrena. Entre esses eventos, um em particular provocou a ira das autoridades religiosas e serviu como estopim para os eventos finais que culminariam na crucificação de Cristo, a ressurreição de Lázaro. A história de Lázaro, registrado nos Evangelhos, é um dos relatos mais poderosos dos milagres de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu gravemente e veio a falecer enquanto Jesus estava ausente. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, já 4 dias após a morte de Lázaro, a tristeza e o luto envolviam profundamente a família e os amigos. Ao chegar ao túmulo de Lázaro, Jesus foi confrontado com a dor da morte e o desespero daqueles que amavam o homem que havia falecido. Em meio às lágrimas e à angústia, Jesus demonstrou sua divina compaixão e poder. Com uma simples ordem, ele ordenou que a pedra que fechava a entrada do túmulo fosse removida e clamou com voz firme: "Lázaro, vem para fora!" O que se seguiu foi um milagre de proporções épicas. Lázaro, que havia estado morto por 4 dias, emergiu do túmulo, ainda envolto em lençóis funerários. O choque e a incredulidade dos presentes deram lugar à alegria e ao espanto diante do milagre que acabaram de testemunhar. A ressurreição de Lázaro foi um testemunho vivo do poder de Jesus sobre a morte e da promessa da vida eterna para aqueles que creem nele. No entanto, enquanto muitos foram tocados e transformados pela ressurreição de Lázaro, outros viram isso como uma afronta direta às suas próprias autoridades e tradições. As autoridades religiosas, já perturbadas pelo crescente seguimento de Jesus e seus ensinamentos, viram na ressurreição de Lázaro um desafio final à sua autoridade e influência. A notícia se espalhou rapidamente pela região, e aqueles que ouviram falar do milagre ficaram divididos em sua resposta. Alguns se maravilharam com o poder de Jesus e se voltaram para ele em fé e adoração, enquanto outros, especialmente as autoridades religiosas, viram na ressurreição de Lázaro uma ameaça direta aos seus próprios interesses e prerrogativas. Para as autoridades religiosas, a ressurreição de Lázaro representava mais do que apenas um milagre extraordinário. Era um sinal claro de que Jesus estava ganhando cada vez mais seguidores e desafiando sua própria autoridade e interpretação da lei.
Sentindo-se ameaçadas e desafiadas, essas autoridades decidiram que a única maneira de conter o crescente movimento em torno de Jesus era eliminá-lo de uma vez por todas. Sabendo dos acontecimentos, Jesus decide entrar em Jerusalém como parte de seu plano divino para cumprir as profecias messiânicas e realizar a vontade de Deus. Sua entrada em Jerusalém não foi um ato impulsivo, mas sim uma ação consciente e deliberada que tinha significados profundos e múltiplos. Este evento é relatado em várias passagens dos evangelhos, mas a mais conhecida é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Esta passagem é frequentemente referida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou o evento do Domingo de Ramos. O texto bíblico diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém disser alguma coisa, digam que o Senhor precisa deles, e ele os enviará logo. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou neles. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. As multidões que iam adiante de Jesus e as que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Ao entrar Jesus em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? As multidões respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O Domingo de Ramos marca um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus, um evento que se tornou parte integral da tradição cristã e um símbolo poderoso da esperança messiânica. Neste dia, multidões se reuniram para receber Jesus em Jerusalém, saudando-o com palmas e ramos de oliveira, em um gesto de aclamação e reconhecimento de sua messianidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi marcada por uma atmosfera de expectativa e entusiasmo. As notícias sobre seus ensinamentos e milagres já haviam se espalhado amplamente, e muitos estavam convencidos de que ele era o Messias prometido que viria libertar o povo de Israel. Enquanto Jesus se aproximava da cidade, montado em um jumento, uma cena de humildade e simplicidade, as multidões se aglomeravam nas ruas, espalhando seus mantos pelo caminho e cortando ramos de oliveira para saudá-lo. Essa prática era uma demonstração de respeito e honra reservada a líderes e reis, e sua escolha de um jumento para montar também tinha significados simbólicos, refletindo a imagem de um rei pacífico em contraste com a figura de um conquistador militar. Os ramos de oliveira eram símbolos de vitória, paz e prosperidade, amplamente utilizados na cultura judaica como emblemas de bênção e favor divino. Ao saudar Jesus com palmas e ramos de oliveira, as multidões expressavam sua crença de que ele era o Messias prometido, o Rei de Israel, que traria libertação e redenção. No entanto, nem todos receberam Jesus com alegria e louvor. Enquanto as multidões o aclamavam como o filho de Davi, os líderes religiosos observavam com desconfiança e preocupação. Eles temiam que o crescente apoio popular a Jesus pudesse desencadear uma revolta contra o domínio romano ou desafiar a sua própria autoridade religiosa. Assim, enquanto as multidões louvavam a Jesus como o Messias esperado, as autoridades religiosas planejavam secretamente sua destruição. O Domingo de Ramos marcou o início de uma semana tumultuada e cheia de eventos